Oi? Olá! Oi! Olá, Olá, pessoal. Oi, pessoal! gente. Todos acomodados, bem agasalhados, bem relaxados em suas casas. Vamos falar sobre o teatro, então, gente. Falar sobre Vamos! as nossas experiências. A ideia, então, desse momento, dessa aula, desse encontro, é um pouco a gente, assim como a gente fez no primeiro módulo, a gente criou um vídeo fazendo a pergunta que disparou o módulo, que era o que é performance. A gente fez um vídeo com fotos dos nossos trabalhos. Agora a gente faz essa hora de conversa, mais do que mostrando fotos, a gente também falando das nossas experiências, né, gente? Então, acho que pode ser bem legal para a gente saber, a partir da gente saber um pouco do panorama do teatro em Porto Alegre, não só de Porto Alegre, né? De vários lugares aí que as nossas experiências marcaram espaço. Quem começa? Ótimo! Então, eis a pergunta, né? Quem começa? Tchá, 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 tchá. Quem Acho que a sabe a gente gente tem... faz uma rodada aqui, assim, do tipo atuação no grupo e vai passando, quem sabe? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Pode. Acho que a gente pode ir levando assim a conversa e a gente vai tentando, tentando ver como é que a gente vai desencadeando. E uma coisa importante, acho também a falar, é a ideia de falar também das questões que lidam um coletivo de teatro, né? Assim, todas as áreas que se lida, todos os quiprocós a gente se envolve, né? Todas as particularidades que é trabalhar num grupo, assim, como uma forma de contribuir também, a gente pensar esse grupo Restinga, né? Hum. Para onde que ele vai tecer os seus caminhos, de que forma, etc, etc. Mas é um jeito de contribuir também com essa caminhada de todos vocês, né? Eu acho que é isso, é contar um pouquinho das nossas experiências, né? Não que seja obrigatório, eu sou um ator, eu pertenço a tal grupo, não é isso, né? Mas também é um caminho muito bonito e eu acho que a gente já passou por vários grupos, ou já acompanhou, ou já foi fã, ou já seguiu, né? Ou quer participar, ou faz parte. Então, acho que é isso, né? Fazer parte de um coletivo tem o seu positivo e o menos positivo também. Muito. Acho que assim, as coisas que acho que todos nós aqui, acho que a gente tem, que a gente pode dizer em comum é que é isso, né? Quando a gente trabalha com um coletivo, seja diretamente fazendo parte do grupo, ou trabalhando com um grupo em um determinado espetáculo, em um determinado trabalho, é entender também o grupo um pouco como uma família, assim, da gente, né? Que a gente Uhum. é repleto de amor, tem um objetivo comum, e que nessa caminhada, nessa trajetória, tem muitos problemas também, né? E que a grande sacada disso é a gente superar essas dificuldades em prol do trabalho, da criação, né? Que a gente está fazendo, né? Trabalhar em grupo sempre é essa coisa de a gente, eu não sei, para mim é um pouco um dilema, assim, né? Porque é um dilema de a gente amar muito o que está fazendo com aquelas pessoas e ao mesmo tempo, em alguns momentos, a gente sim odiar, porque a gente está sempre negociando nos grupos, né? Seja lá quando a gente está improvisando, criando uma cena para um trabalho novo e a gente está. Eu tenho uma ideia, mas a minha colega, meu colega tem outra ideia para a cena, e como é que a gente chega num consenso para que as nossas duas ideias estejam juntas, sem estar alguém dominando alguém, né? Então, eu acho que tem muito de aprendizado nisso. A gente está sempre negociando e trocando para que as coisas cheguem sempre no meio termo, né? Um pouco como a família, um pouco como os nossos amigos, um pouco como é na aula, né? No Performa Restinga, né? A gente está sempre negociando coisas, né? O que acho que é a grande sacada da vida, né? Olha, eu já filosofando no início já. Mas falou perfeitamente, porque é bem isso que acontece. E aí, essa coisa das ideias, que eu só vou fazer uma parte, é isso. Às vezes eu tenho uma ideia, o colega tem uma ideia, a colega tem uma ideia, e é isso, aí tu vai jogando e nem sempre a tua ideia é aceita dentro de um grupo, e aí tu tem que ceder, ou tu tem que fazer parceria, ou tu tem que entender que essa tua ideia não é para o momento de hoje, que está acontecendo coisas no mundo
são mais importantes do que a tua ideia individual, que aí a gente precisa falar de uma coisa mais importante. Então é isso, um grupo está sempre ligado com o mundo também, né? Conectado. E esse olhar individual, assim, né, que a Jana falou, né, que vai tendo uma ideia, tu tem uma ideia e o grupo vai tendo outra, é de ter essa percepção também que pro trabalho todo e pelo grupo todo, a ideia está indo para um lado. E conseguir olhar para si e perceber que não, a minha ideia realmente não está indo para o lado do grupo, para o lado do trabalho. Então, então eu vou deixar isso aqui de lado e vou embora na ideia do coletivo, assim, né? E que é muito um jogo de improvisação, né? Se a gente pensar nas improvisações em que a gente joga, cede, propõe, cede, escuta, é um pouco também esse traquejo do grupo, né? Exercer a escuta, se propor, mas também recuar, ouvir, compor, né? Acho que é um exercício, assim, também. E é um baita exercício do recuar e também do de tu justificar e conceber a tua ideia, assim, né? Tipo, pegar com a tua ideia e tu quer defender ela, por que tu quer defender ela? Por que que ela é importante, né? É um exercício para isso também. Não simplesmente a minha ideia é boa porque ela é boa e porque eu gosto dela e porque é isso, né? O trabalho de grupo exige isso também, né? Da gente discutir, conversar e ter fundamentos nessa ideia que eu tô trazendo para o grupo, né? Com certeza. Então, Mas os grupos... E quando tu não tá no processo, né? E tu entra depois no grupo, né? Tu já passou o processo criativo e aí chega o iluminador inventando umas coisas do nada, sabe? Criando dificuldade que para alguns é desnecessário, sabe? Tu pegar o bonde andando, né? Eu já me senti assim várias vezes, sabe? Porque o processo que vocês estão falando, o processo criativo, ele aproxima mais do que afasta, né? Por isso, eu acho. E daí, então, vocês já construíram uma trajetória junto. Então, quando tu é um iluminador que tu não é do grupo, e tu chega quando o processo criativo já foi, sabe? Só para pintar a cena é bem complicado, sabe? Tu tem que ser uma... Eu procuro, como iluminador, conhecer as pessoas e tentar fazer parte daquele grupo realmente, nem que seja por um momento, entendeu? Senão tu não consegue. E a gente falou nessa etapa, mas uma etapa que eu vivi muito na minha vida por pegar muitos trabalhos longevos, sabe? É o pós, é o viajar, sabe? Tu já passou essa coisa das ideias e do não sei o quê, e aí depois tem a parte do convívio, que daí é tipo um casamento, sabe? Exato. Dividir quarto. Tu dividir o quarto, sabe? Tu viajar, tu tá num lugar estranho, sabe? É muita coisa que tá em jogo, né? Ai, tô ficando com saudade, gente. Eu também. Eu espero terminar essa aula sem estar chorando, tá? Só para vocês que vão ver, pessoal, a gente estava comentando antes de começar a gravar que a gente estava escolhendo fotos que a gente ia mostrar aqui depois das nossas experiências, que a gente já estava assim quase chorando, já escolhendo, porque é isso, é a gente revisitar uma memória, primeiro, muitas vezes de trabalhos que a gente já não faz mais, mesmo antes da pandemia, que a gente já não estava mais, né, o espetáculo acontecendo, mas também por causa disso, da pandemia, que faz com que a gente não possa fazer isso que é o nosso trabalho, assim, né, de estar junto, criando, suando, correndo, apresentando público, teatro, rua, né, espaços onde o teatro acontece, né. Então, é bem nostálgica também essa conversa. É demais. Vamos ver os grupos? Vamos ver que grupo que cada um trouxe? Vamos ver. Começamos por quem? Por quem? Vamos fazer... A gente podia fazer um jogo, tem como fazer discordar? Vamos fazer um discordar assim na tela. Vamos. 2 e 1? Tem que botar na tela. E como é que é? Se sair um diferente, a pessoa já sai, é isso? Acho que se sair diferente, vai ser a pessoa. A primeira, tá. Nós vamos ficar horas aqui. Vamos lá. Discordar. Dá. Ninguém. 2.
dois. Thiago, é um. Não, tu botou um também. Tá. Ninguém. Discordar. Fica! Vai lá. Gente, eu nunca ganhei nada. Então agora deleite-se nossa vitória. Deixa eu ver meu caderninho aqui. Bom, deixa eu ver por onde eu começo. Eu trabalhei com muita gente, mas assim, de trabalho de grupo, hoje até refletindo sobre isso, quais realmente foram um grupo de pertencimento, quer dizer que eu passei um longo tempo, fiz mais de um espetáculo com eles, né? Eu escolhi 2 para falar aqui. Porque fora eles, aconteceram algumas experiências, por exemplo, antes de começar, a gente estava falando sobre os trabalhos que eu fiz com Luciana Labarce, que também foram muito longevos em termos de anos de trabalho ali, né? Acho que foram, sei lá, 5, 6 espetáculos, cada ano um espetáculo, mas de alguma forma não se configurava um grupo, porque era uma produção independente, né? A gente não estava ali questionando qual era o texto, qual era a criação, era um diretor com um projeto de montagem e a gente se acoplava como equipe, que não deixa de ser coletivo, não deixa de ser, né, conversa, discussão, mas não compõe essa ideia de um grupo que fica por muito tempo. Então, eu escolhi 2 grupos. O Depósito de Teatro, que é um grupo que existe até agora, mas que eu estava lá no início, quando ele começou. E o grupo Cuidado que Mancha, que é um grupo também que existe. Hoje em dia eu faço algumas coisas com eles, mas não estou mais no núcleo duro, né? No núcleo de formação deles. Então, é outro que eu vou trazer. O Depósito de Teatro, já falo? Começa a falar de cada um deles, já? Se tu quiser, que quando tu quiser que coloque foto, tu pode me falar. Certo. O Depósito, eu comecei no Depósito bem no início dele, né? E era, acho que 1997, mais ou menos, com o primeiro trabalho, que foi Barão nas Árvores, que foi um trabalho que foi feito lá na Redenção. Acho que já dá para passar, Rita, tá acho que deve ser a foto 1, 2 e 3, se eu não me engano. Abrindo aqui. É que assim, o Depósito nessa época, ele juntou uma série de atores que tinham saído da Terreira da Tribo, né, que eram fundadores da Terreira, que era o Kiki Barbosa, o Serginho Ettiuri, a Sandra Possani. Ó, acho que vai entrar agora o Barão nas Árvores. Vamos ver primeiro as fotos. Aqui é a Arlete Cunha, né? O Giancarlo lá no fundo, eu bem bochechuda lá atrás, ó, de rosa. E a Sandra Possani aqui na Redenção, no lugar que acho que o Thiago frequenta muito, que é ali o recanto do ensaio do Bloco da Laje, é ali que a gente fez o Barão nas Árvores. Pode passar. Vika, eu fui do elenco 1,99 no Barão. A gente fez juntas. O que era o 1,99? É que existia um núcleo que foi chamado para as participações que tinha fala, personagem, e o núcleo 1,99, que era uma galera mais jovem, que ainda estava estudando e tal, e que não tinha um personagem fazer um coro. Então, por isso que a gente debocha, que era o elenco 1,99. É o Binho ali atrás. É o Binho. É o Binho, que hoje mora, acho que na Inglaterra, né? Eu moro em Paris, na França. Em Paris, exato. Pode passar a próxima. Aí é o Barão nas Árvores também, ali na Redenção. Então, vocês podem ver, a cena toda acontecia, tinha cavalo em cena, a Liane Venturella usava um cavalo, era um elenco muito grande, a gente subia nas árvores, muitas das cenas aconteciam nas árvores, né? Em cima das árvores, o Kiki era o personagem principal, a Liane era o par dele. A gente tinha uma equipe de músicos ali, o Cristiano Hansen e o Gustavo Finkler, o outro do meio eu não me lembro o nome, e acho que tem mais uma do Barão nas Árvores. Essa aí era uma das personagens que eu fazia, que era uma velha ali do Barão. Olha, gente, eu bem jovenzinha, eu devia ter uns 24, 25 anos aí. Ai, a pele bem esticadinha. Tá, acho que dá para voltar. Ah, não, acho que tem mais. Eu acho que tem. Esse é o Boca de Ouro,
que foi feito, a gente tinha um espaço lá na Benjamin Constant, que era um espaço alternativo com um corredor, né? O público ficava ao lado e a gente fazia cena num corredor, né? E aqui era o Boca de Ouro, um baita de um espetáculo que fez. Serginho Tchuri era o Boca, que está ali na frente, Lisiane Medeiros, Lucinha Bendatti, que já faleceu, e eu ali de sainha, bem magra, bem queixuda, bem tudo. Eu vi esse espetáculo maravilhoso. Era muito bom. Acho que tem mais uns 2. Aqui era a Farsa do Panelada, também lá do Depósito, Kiki Barbosa lá em cima, Serginho embaixo, Maria Falkenbach no meio, Sandra Possani e eu. Acho que tem o Pagador também, se não me engano. Aí é pequenininho, o Pagador de Promessas eu só produzia, eu não atuei, estava na produção. E é o Julinho Andrade, o Heinz Lima Verde, Nelson Diniz, Sandra Possani. Foi feito na escadaria da Igreja das Dores, ali no centro, né? Aqui do ladinho de casa. Exato. Pode voltar. Hã? Eu montei. Exato. Pode voltar, Rita. Daí depois eu passo do Cuidado que Mancha. Então, o que aconteceu? O momento do depósito, esse é o momento que essas pessoas saem da terreira da tribo, elas tinham passado pelo grupo da Jana, que acho que a Jana vai falar, do Extravaganza, né? Então, Roberto, Sandra, Liane, saíram do Ainóis, transitaram pelo Extravaganza e no Barão das Árvores começaram a compor o seu grupo, se aliaram a Patrícia Fagundes, que também fez Beijo no Asfalto. A gente locou um espaço, então, ali na Benjamin, e que a gente tinha que se sustentar com aquele espaço, né? Então, eram elencos muito grandes, e aí, por exemplo, aí já entrando em coisas de produção, né? Um dos espetáculos, que era a Farsa do Panelada, ele só existia para pagar a locação do espaço que a gente estava, né? Então, dessa forma, a gente se articulava, todo mundo dava aula, fazia montagem com alunos, né? E com esse valor, as pessoas se pagavam e tal. Então, esse é o primeiro. Não vou falar muito para depois cada um a gente entrar nas especificidades, né? Bom, então eu saí, acho que do depósito, eu não me lembro bem, a gente fez o Pagador, foi a última que eu fiquei, depois eles fizeram ainda Alto da Compadecida e seguem a trajetória que o depósito tomou depois, mas aí já com as pessoas dispersas, Serginho foi morar na Alemanha, a Liane se aliou ao Nelson, foi trabalhar com uma outra companhia, né, e o Roberto constituiu, então, uma outra companhia. E a segunda que eu escolhi falar, para não demorar muito, é o Cuidado que Mancha, que também é um grupo que tem uns 25 anos, mais ou menos. O trabalho forte deles é 25. O trabalho forte é com radioteatro, né? Com radioteatro e música. Então, é um grupo que se articulou em outras linguagens, em outras vertentes, até para se sustentar, para ter sustentabilidade, né? Então, é um grupo que lançou 3 livros, lançou CD, a gente tinha um programa de rádio para crianças na FM Cultura durante 2 anos, que era Ouvindo Coisas, e isso garantia para a gente uma certa sustentabilidade, porque a gente conseguia acessar feiras de livro, acessar a turnê, acessar espetáculos, acessar a rádio, né? Acessar a música também, não era só teatro, então ampliava um pouco mais. Ali, o núcleo duro era pequeno, era eu, Raquel Grabowska e Gustavo Finkler, e uma série de outras pessoas, inclusive a Rita já trabalhou ali também, né, Rita? Outras pessoas se acoplavam, principalmente músicos, né, que trabalhavam, então, nas outras vertentes. Então, eu trouxe umas fotinhas também, põe aí, Rita, do Cuidado que Mancha. E esse é um grupo que trabalha por repertório, né? Que isso também é uma característica, né? Aí, o elenco inteiro, a gente tinha, quando o Bourbon Country não era o Bourbon Country, e era ao mesmo tempo, né? Mas ele era mais um shoppingzão, assim, existia um espaço que o Mário de Valente assumiu e que nós, Cuidado que Mancha, dividimos com ele o espaço, e ali, então, foi uma sede dos nossos espetáculos por um tempo. Isso é uma foto lá nesse espaço do Bourbon, né? Eu tô ali com a Teatro do Abelardo. Exatamente. Ali tô eu, de orelhuda, ali com a minha filha na frente. A minha filha fazia a bilheteria, ajudava a pegar os canhotos, ou seja, todo mundo
todo mundo envolvia a família inteira, né? Ali atrás, os músicos, a gente estava estreando A Mulher Gigante nessa época, que é um espetáculo de música, né, do grupo para crianças. Que tem Aí, bonecos também, né? que tem bonecos também, exato, que ilustra, Ali na frente dá para ver os livros, né? São 3 livros CDs do espetáculo. Isso, como eu estava falando, então, é um grupo que trabalha repertório. Então, o que significa? Um espetáculo, quando é montado, ele não é abandonado, ou assim, faz turnê e daí termina a vida útil dele. Para que a gente se sustentasse, né? A gente tivesse uma condição de sustentar como artista, a gente trabalhava com todos os espetáculos ao mesmo tempo. Para ter uma ideia, até ano passado, antes da pandemia, a gente ainda apresenta muito todos eles, né? A gente fazia muito turnês lá por São Paulo e, às vezes, uma sede de Sesc, por exemplo, comprava todo o repertório da gente. Então, a gente ficava um mês inteiro numa cidade do interior, fazendo todos os finais de semana todo o repertório do grupo, que dava para a gente uma certa sustentabilidade. Pode passar para o próximo, Rita. Aqui era a Família Sujo, que é a que mais as pessoas acho que conhecem, né? Esses 3 espetáculos da companhia, a Mulher Gigante, a Família Suja e o Natal de Natanael, eles foram filmados pela Casa de Cinema e viraram um CD em parceria com a Casa de Cinema que as crianças acessam, compram, então esse era a Família Suja, uma radiopeça. Aí pode ir para o outro também. Esse era o Natal de Natanael, também uma radiopeça. O engraçado com o Cuidado que Mancha é que eu ainda faço a Família Suja e o Natal de Natanael. E hoje em dia, na plateia, a gente tem os filhos, as crianças que nos assistiram há 20 anos atrás, elas já são pais hoje. Então, muitas vezes, a gente tem na plateia as crianças com os seus novos filhos. Aí é assim, a emoção, as pessoas acham tudo lindo, abraçam, fizeram parte da nossa vida. Então, é legal, porque tem uma memória já construída do grupo. Então, esse é o Natal de Natanael. Aqui eu selecionei essa só por causa do Batista. Esse é Sabrina, 40 Fantasmas, mais umas amigos e outras histórias. São 3 histórias de radiopeça também, em que a gente faz barulhos e sons. É como se fosse uma antiga radionovela no palco, né? Com sonoplastia e sons e tal. Ver o que mais tem aí. Aqui, ali tá a Rita, ó, bem do meu lado na pontinha, ali bem na ponta, essa aparece o rostinho dela, é a Rita, ela tava... Isso foi uma das produções que a gente organizou, o jantar, que era uma remontagem de um trabalho que foi feito lá no DAD pela Patrícia Fagundes, e aqui, então, a gente tá com o elenco, enfim, num dia de ensaio. Não sei se tem mais algum... Aqui, eu selecionei essa porque essa é no Estação Cidadania da Restinga. No ano passado, que a gente apresentou o Natal de Natanael, a gente estava aí passando o som, e foi depois da apresentação que o Thiago fez com a Dede, nesse mesmo espaço. Foi um dia que a gente foi na Restinga para apresentar o trabalho, então eu selecionei essa foto para, né, dialogar com o tema aqui. Acho que é isso, né, Rita, que tem aí. Tá, então com isso me calo, são esses 2 grupos que eu trouxe para a gente conversar, e depois a gente faz um pouco de diálogo sobre todas as nossas funções que aconteciam dentro desses grupos. Isso aí. Perfeito. Que maravilha. Vamos lá. Aí foi bem no tempo também, Dica. Deu ali 10, 11 minutinhos e pouco, então tá bem no tempo. Muito bem. Ai, gente, eu tô emocionada. A gente vai fazer o discordar ou vamos falar mais? Eu elejo o próximo. Janaína. Foi. Tá bom. Sabe por que eu tava louca para falar? Porque eu peguei esse gancho do Barão nas Árvores, que foi no início da minha carreira, onde eu estava cursando DAD, né? E desde lá, depois do Barão, eu sempre fui uma atriz de grupo.
Então, eu tava relendo, tava pensando sobre os grupos que eu participei, enfim. Então, ali, nesse momento do Barão nas Árvores, que eu era do elenco em 99, que foi uma experiência incrível. Tu imagina participar assim, tu tava estudando teatro, e aí te convidam para fazer um espetáculo, nossa, uma super produção, tinham 28 atores, cavalos, os atores que a gente assistia no teatro, e a gente emocionados fazendo as cenas, e aí a gente tinha aula de canto, de tudo, era incrível, a gente ensaiava na Redenção. Foi uma experiência incrível, inclusive tenho a gravação desse espetáculo. Sério, Jana? A mãe da Larissa, que era do elenco em 99, filmou. Acontece que ela filmou bastante a filha, tem que registrar isso. Que sabe, mãe, e o elenco em 99 era só, né, o approach ali. Mas foi uma experiência incrível mesmo ter feito. E nessa época, eu não sabia, assim, eu quero ser uma atriz de grupo. Não tinha isso na minha... no meu ideal, né? Inclusive, sei lá, quando eu comecei lá, quando criança, a despertar para o artístico, eu queria ser cantora, eu queria ser bailarina, eu queria ser atriz, eu queria estar envolvida com isso, com arte, né? Essa transgressão, essa expressão, enfim, e tudo. E aí, quando tu começa a participar de um grupo, tu se sente muito seguro e ao mesmo para expressar o que tu quer, né? E ao mesmo tempo provocado, porque tu tá sempre, puxa vida, mas eu tô nesse grupo. E às vezes tu é do núcleo duro, como a Vika contou ali, às vezes tu não é, né? E aí vai passando. E aí o grupo que eu trouxe foi o grupo Extravaganza, a Companhia Extravaganza, que eu estou há 14 anos. Imagina, 14 anos em um grupo. Mas antes, só bem rapidinho, eu queria contar que, então, eu comecei a olhar ali o Barão nas Árvores, aí eu tive um contato grande com o Roberto Oliveira, que ele já dirigia um espetáculo infanto-juvenil, com a Maria Falkenbach ali e tal. E aí, meu primeiro grupo mesmo foi com o Gessé Oliveira, que foi com o teatro de rua, e foi ali que eu tive um contato incrível com a Restinga, que eu nunca esqueci, que foi incrível as personalidades da Restinga que eu conheci, né? O André Saroba, que a gente viajou para o Chile, minha primeira viagem internacional. E a primeira produção foi com a Terreira da Tribo e o Bumba Meu Boi. Vocês imaginam, a gente não tinha todo o dinheiro para o ônibus, tá? E aí, no dia da viagem para o Chile, a gente conseguiu um apoio da prefeitura e a gente foi num ônibus escolar até o Chile, sem saber nada, não tinha GPS. A gente foi com um namorado, foi com criança, foi com gente que não tinha carteira de identidade, esqueceu em casa, ficou na fronteira. Era assim, foi uma loucura, uma coisa assim, sem dinheiro, os pesos, assim, alguns tinham, outros não tinham. E a gente dentro daquele ônibus, vocês imaginem, cruzando, né? A gente se perdeu na Argentina, eu tinha levado um namorado na época, e ele com uma folha impressa do mapa, a gente se perdeu. Olha, chegamos lá, foi uma história incrível. A gente chegou lá, assim, o hotel, né? A gente imaginando, não, era uma escola, cada um tinha um colchão, cada grupo dormia numa sala escolar. Quem não passou por isso? E o festival era incrível, tá? Ele era internacional, existe até hoje, que é o Enterpola. E aí eu conhecia a Terreira, conhecia de um espetáculo, enfim, e aí eu conheci profundamente as pessoas e tal. E a gente vivia ali, passava, e a gente sobreviveu quase 15 dias lá, passando o chapéu. Porque lá eles têm uma cultura de assistir o espetáculo, seja na rua, seja em espaço como o Teatro São Pedro, eles pagam, eles dão valor para o artista. Ali eu me senti assim, sério, a gente está vivendo aqui com o dinheiro do chapéu. Então a gente vivia ali no Chile, sem dinheiro nenhum, né?
Tanto que os primeiros dias a gente batia nas casas para pegar frutas. Eu, Viviane Rugueiro, o Gessé Oliveira, o Cailton Vergara, o André. Assim, né? E foi uma viagem extremamente incrível, né? Tá, e aí eu comecei a fazer parte desse grupo. Só que o teatro de rua aqui no Brasil não é valorizado, não era na época. Então eu comecei a trabalhar em outra companhia, que foi a Companhia Teatro Novo, né? Que era uma companhia que eu comecei com a Lucinha Bendatti ali, eu era muito do interior de uma cidadezinha que não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha nada. E a Lucinha foi na praia, ela tinha sido minha professora e ela escreveu uma cartinha, vem fazer teatro, vem fazer o DAD. Eu fui, me mandei. E ela falou, vem fazer teatro aqui no rádio e tal. Eu, mas eu sou da rua, essa coisa comercial, não sei. Mas eu tinha que ter dinheiro, eu fazia a faculdade, então eu comecei a fazer esse equilíbrio. E com o Ronald Rádio eu aprendi muita coisa, muita experiência. A gente fazia teatro de segunda a segunda, até domingo de manhã, 11 horas da manhã a gente fazia teatro. 4 vezes por dia. Exatamente, então pique, sabe? Pique, e aí, enfim. E aí a vida foi levando, enfim, e aí eu fui trabalhar lá, depois conheci o Oi Galê, fui trabalhar como produção do Oi Galê, não sabia nada de produção. Caí num escritório, um palco giratório, primeiro palco giratório do Rio Grande do Sul. Então, assim, até em motel eu deixei os guri, né? Não, teve uma cidadezinha que tinha uma festa lá, religiosa, não tinha mais hotel, e enfim. Aquelas coisas de produção, os perrengues, os guri, tô aqui num motel, uma cama redonda, produção, o que é isso? Eu acho que a gente tem que fazer um encontro só dos perrengues dela. Os perrengues. E aí o Gustavo Curti, que eu trabalhava na Companhia Teatro Novo, me ligou e falou, Jana, tu não quer fazer uma experiência na Extravaganza? Quando eu entrei no Extravaganza, havia quebrado ali o núcleo duro. E eles tinham um mês para estrear um espetáculo. Então, eu, o Kiki Barbosa, o Lauro, a Sofia já estava. Entramos para resolver o espetáculo em um mês. Apavorante, eu não entendi nada do que a Adriane Mótola falava. Eu olhava para ela e dizia, gente, não entendo o que eu estou fazendo. Sabe? Era muito, muito duro para mim, muito novo, enfim. E aí fizemos os teus desejos em fragmentos. E desde então, eu tô ali no núcleo duro daquelas pessoas que não sabem. Porque eu entrei num momento muito forte da companhia, que as pessoas tiveram que abandonar por brigas ou, sei lá, ideais, enfim. E eu entrei num momento e tô ali até hoje. Então, sou aquele tipo de ator, de atriz que tá ali, aconteça o que acontecer, tamo junto. E aí, Rita, gostaria que tu passasse umas fotinhas. Me ajudem no tempo. Eu vi, ainda tem mais uns 3 minutinhos. Mas aí, né? Eu vi os seus desejos em fragmentos. Espetáculo que eu amo. Essa é a Companhia Extravaganza, essa é a salinha nova. É bom dizer que a gente tem uma sede própria, mas que às vezes é uma dádiva e às vezes é bastante complicado. Essa é a festa, que acontece que acontecer uma vez por ano, ela acontece, todo mundo é convidado para participar. Pode passar, Ritinha. Esse é o Estúdio Extravaganza. A gente abre bastante espaço para que as pessoas ensaiem. Guardar material não dá, tá? Porque já tem coisa demais ali dos 32 anos da companhia. A Adri guarda tudo, né? Inclusive, vocês têm um acervo de figurino incrível. Nossa. Tem. É lindo. E aí, bom, a gente usa tudo para improvisar, né? Pode passar, Ritinha. Essa aí é uma foto do espetáculo que é bastante popular dentro que nos sustenta o espaço.
Claro que com uma participação enorme da Adriane Mótula, que é a fundadora, então sem ela a gente não conseguiria. Então, a Comédia dos Erros, né? Sempre lota, sempre tem bilheteria, tá sempre... Eu vi em Novo Hamburgo. Oh, a gente já fez em tudo, Comédia dos Erros, de feira. Pode passar, Ritinha. Isso, e aí, falando sobre dramaturgia, a gente tem o Kiki Fernando, né, que é incrível, que atua, que escreve, que dirige, e aí também tem esses braços, esses respiros dentro da companhia, que às vezes, a gente vai se reunindo nesse grupo, não quero fazer isso. Aí o Kiki dirige, aí chama alguém que está transitando, aí volta a Eliane Venturella, que participou já do grupo, que foi do Decameron, foi o espetáculo o mais lembrado, mais premiado, né? E aí a gente fez o Pequenas Violências, que foi um espetáculo só feito com lanternas, e só isso, só tinha lanternas, e o TNT, que eu tô aqui atrás, a gente até cantava, saudosa maloca, né? Era isso, era TNT e lanterna, e foi um espetáculo premiadíssimo, e a gente viajou o Brasil inteiro, foi bem bonito, assim, uma pesquisa bem interessante, com dramaturgia própria, então, do Fernando. E a gente viu o teaser dele no módulo passado, foi um dos vídeos que a gente viu, né? Exatamente. E aí, claro, tem assim, o figurino, ele é cuidado para não fazer barulho, o sapato não faz barulho, então tem uns detalhes bem interessantes. Foi uma experiência incrível mesmo. Pode passar. Aqui, né, o ritual que a gente sempre faz antes de entrar em cena, esse foi no Estremeço, que a Adriane voltou a atuar, né, que ela é diretora fundadora, mas às vezes abre mão desse lugar também, né, gosta de abrir mão também, porque a gente tem que inovar, tem que chamar pessoas novas, e enfim, ela está sempre provocando isso na gente, né. E aí o ritual, antes de entrar em cena, o iluminador tá ali junto, ó, Batista. É o Acosta, né? É o Acosta. Exatamente. Vem todo mundo para a rodinha, aquele momento. Foi um espetáculo... Isso, pode passar. Foi um espetáculo com o maior patrocínio da companhia e foi um espetáculo bastante complicado, bastante difícil, mas o ano todo foi voltado para ele, a gente fez muitas oficinas, ali tá a Adriane Mótula, lá atrás estou eu, lá fazendo uma ponta para ela. Pode passar. E aí tá cantando, né? Os espetáculos. Eu adorava cantar essa música, Tiaguinho. E era pro Nico, o Nico Nicolaevski que fez a música. E foi o último trabalho que ele fez no teatro. Era incrível fazer essa parte. Eu adorava essa parte. Eu dava texto, e as pessoas só lembravam dessa parte. E aí também do Estremeço tá pequenininha, mas era no final, quando a gente tá grávido. E aí eu queria sempre lembrar, né, que hoje até uma aluna minha me mandou. É o nascimento, né, quando a gente estreia um espetáculo, é um parto, né, que a gente chama. Então, tá representando isso. Pode passar, Ritinha. Tinha uma barriga enorme aí que colocava em segundos, né, tem isso. Aí a Sofia Salvatore, para falar um pouco do cenário, esse cenário do Estremeço era do Elcio Rossini, era incrível mesmo. Ali no meio das cortinas tinham balões. Então, cada vez que a gente viajava, ai, Jesus, era encher não sei quantos balões. Dá um efeito lindo. Dá um efeito. É muito lindo. Muito E essa lindo. cortina já passou por isso, e aí tá o detalhe, só que aqui nesse detalhe tá eu e o Lauro ou a Sofia aqui dentro desse. A gente inventou alguma coisa, a gente fazia fim de carreira nós dentro da cortina. Que nada, a gente faz de tudo. É isso aí. O cenário é muito lindo, nossa. Isso. E aí tinha um momento que a gente tinha que mover, né, o cenário. A gente, como é que a gente vai mover? Vamos botar ventilador. Não tinha. Vamos entrar dentro disso aí. Vamos entrar. É do Elcio, né? É do Elcio. O Elcio adora o balão. Adoro.
E aí também, né, o Teatro de Rua volta na Companhia Extravaganza. Esse espetáculo durou, eu acho que 22 anos, com vários elencos, né? E aí eu tô substituindo a Adriane Mótula como Maria, que é um espetáculo bem popular da companhia. É isso, pessoal. Voltou para a rua, voltou para as Voltei para a rua. Voltou pra... Exatamente. Ah, isso a gente hoje, né? As festinhas, hoje. Sempre criando, sempre inventando. Quanto tempo tem o grupo mesmo, Jana? Eu tenho 14 anos de grupo e o grupo tem 32. Tá. O Depósito também, né? O Depósito é o quê? Deve estar com quase 30 anos, não? Eu acho que ele é um pouco menos, ele deve ter uns 28, eu acho, né? O Teatro que Mas Mancha, 25. 25. E aí, quem vamos? Quem Pode vamos? ser eu? Pode. Dale. Então, vou quebrar um pouco com o teatro, assim, e vou trazer um grupo de teatro de bonecos, que é a Oba. Caixa do Elefante, que tem mais de 30 anos, eu acho. Tem mais de 30 já. Tem uns... E a primeira, eu criei várias luzes para eles, né? A primeira foi a Histórias da Carrocinha, que o Cachorro Abelardo, que é super conhecido, era o apresentador, e daí tinham as histórias. E a gente montou, eu conheci o Mário antes, né? E o Paulo, e daí a gente montou esse espetáculo. Ele começou a deslanchar, a gente viajou pelo Brasil e tal. E só que num dos festivais lá, eram só os dois, né? Era o Paulo e o Mário manipulando e eu e a Dida, eu na luz e a Dida no som. Só que os guri acabaram que eles eram parceiros, né? Na vida e no palco, né? E aí acabou que eles separaram e o espetáculo parou. E daí, por coincidência, eu fui morar na mesma casa que o Mário, né? E eu olhava aqueles bonecos, eu era apaixonado. Eu disse, cara, como é que a gente pode parar? A gente estava começando esse negócio. Sabe, agora que ia ficar bom que a gente ia viajar. E aí, no fim, eu tomei a iniciativa e comecei a conversar com os dois até eles se acertarem, sabe? E aí, no fim, eles se acertaram. Daí o Mário Balente se juntou com o Paulo Balardim para continuar o trabalho. E aí a gente retomou esse trabalho e com um objetivo, assim, em seguida a gente veio o objetivo de ir para a Europa, sabe, o sonho de ir para Charleville-Mézières, que a Rita conhece, né, que é um dos maiores festivais de bonecos do mundo inteiro, né? E daí, assim, para a gente alcançar isso, tinha uns passos, né? Que era, a gente tinha que ir para um festival no Nordeste e depois nós tínhamos que ir para um festival na Argentina. E era tudo muito rápido, assim. Então, a partir de junho, a gente foi para Recife e daí, em agosto, a gente foi para Argentina e aí já veio o resultado que a gente ia para a França e daí nós fomos para a França e daí a gente ficou um mês lá. Imagina, um mês. E na volta, a gente entrou na Lâmpada Mágica da Cida, vocês lembram? Eu viajei com a Vika, eu viajei com um monte de gente, porque eu fornecia o equipamento, sabe? E daí, assim, ó, só que nessa aí, eram 21 cidades e 24 dias. E a gente estava desde julho viajando junto, nós 4, sabe? Então, O projeto Lâmpada Mágica, Batista, acho que só para a galera saber, é que é um projeto que tinha de circulação de espetáculos de teatro pelo Rio Grande do Sul, né? Sim, exato. É isso. Com patrocínio da AS Sul. E daí, assim, ó, nós estabelecemos uma regra. Eram 2 quartos e nós éramos 4, né? Daí já era o Rafael, o Rodrigo, o Rafael Cambará. E aí, então, a gente fez um pacto que as duplas de quarto nunca repetia 2 dias. Porque se repetia, dava briga, porque a gente não se aguentava mais, a gente estava 3 meses convivendo juntos, sabe? Era muito complicado, assim.
e 24 dias viajando pelo interior, vocês imaginam? Sabe? Ninguém aguentava mais. Eu me lembro até de um detalhe que quando a gente estava quase terminando a turnê, tocou o telefone e daí o Mário que atendeu, era o telefone dele, daí disse, é uma produtora aqui lá da Aliança Francesa, eu não quero falar com essa mulher, alguém quer falar. E daí disse, eu quero. Daí peguei o telefone e falei, né? E daí marquei uma reunião, né? Porque a Aliança Francesa tinha dado curso de francês, porque a gente ia para a França, precisava falar francês. E aí a gente tinha que dar esse retorno, que era uma apresentação, né? E daí eu marquei lá no Teatro da OSPA para falar com essa moça, que era produtora. E daí hoje ela é a mãe do meu filho. Olha só, que A viravolta, gente hein? conheceu num teatro, assim, eu olhei ela entrando, assim, só me serve. É muito louco, né? E daí eu trabalhei muitos e muitos anos com os guris, assim. Claro que, na verdade, eu era chamado mais na hora de criar a luz, né? Até porque boneco tem um processo de construção muito demorado, muito específico, né? E daí depois começam a ensaiar, né? Então eu criei várias luzes para eles. Comecei com as histórias da carrocinha, daí depois eu fiz o Cavaleiro da Os Mão de Fogo, Encantadores. Cavaleiro da Mão de Fogo, Encantadores de Histórias e a Tecelã. Aí depois eles meio que pararam de produzir. O Mário que fez aqui um de bebê, que daí eu já não estava mais. Mas trabalhei assim muitos anos com eles, né? Que E, legal. e um outro grupo, na verdade, assim, não era um grupo, sabe? É o Tangos e Tragédias. Daí não é teatro, é uma, sei lá como é que é. Performance. Uhum. É muito interessante o trabalho. Eu trabalhei 12 anos com eles. Por conta dessa ida para... Aliás, assim, eu até pulei uma etapa, porque para nós irmos para Charleville-Mézières, a gente precisava ir para a Espanha primeiro. Então, na real, a nossa primeira viagem foi para a Espanha. Agora que eu me dei conta, desculpa, me passei. Daí a gente foi para a Espanha primeiro, para Charleville-Mézières. E daí uma coisa de produção, sabe? O nosso voo era para Madrid e a gente ia para Tolosa, que é no País Basco, que é no... era uma viagem, porque a Espanha é grande, né? E daí o que que aconteceu? A gente desceu em Madrid no meio de um feriadão. Não tinha como a gente sair de Madrid para ir para Tolosa. Daí a gente acabou ficando 3 dias ali. Tivemos que ir para um hostel e ficar lá 3 dias. Então tem essas encrencas, né, que surgem no meio do caminho, né? E, bom, Sempre. daí eu fiz essas 2 viagens super boas com eles, né? E fui chamado para trabalhar no Tangos por conta disso, até. Porque os guris estavam indo para a Espanha e para Portugal pela primeira vez, né? E daí quem fazia a luz para eles, eu nem me lembro quem era na época lá, eles achavam que era uma pessoa que ia ser meio complicado para viajar, e aí me chamaram. E eu operei 2 vezes antes da gente viajar para a Europa. Sabe? Eu fiz Brasília e depois uma cidade aqui do interior, e nós já fomos para a Europa. E daí outra coisa também nessa viagem para a Europa, o que aconteceu? Chegamos em São Paulo para embarcar para Madrid também, eu acho que era, e o passaporte do Ike Gomes estava vencido. Daí nós bom, daí a gente embarcou e ele não embarcou, né? E daí nós ficamos 2 dias lá, assim, apertando, né? Não sabia o que ia acontecer, se o cara ia chegar ou não. Mas daí deu tudo certo, ele chegou, assim, de virada, sabe? Tendo que fazer o espetáculo em espanhol. Nossa, olha, foi punk a coisa. E é Que isso. loucura. Daí eu trabalhei 12 anos com eles. Então é uma experiência, assim, de grupo mesmo, sabe? Embora eles tinham a Marilurdes Franarim, né, que fazia a produção deles aqui, mas era a produção local.
E daí a gente começou a viajar muito. Eu fui 7 vezes para a Europa com eles. A gente começou a fazer Portugal direto, sabe? E daí lá não era com ela. Lá era produção ou internacional ou um cara de São Paulo. E daí tinha viagens que não era com ela. Em Curitiba era um produtor local de Curitiba. Então o grupo era meio que nós mesmos, sabe? Os dois guri que cantavam e eu e o técnico de som, né? Nós 4 eram os que estavam sempre viajando para tudo que é lugar. Então eu comecei com o meu filho recém-nascido, bebezinho, que eu abandonei para ir para a Europa. E quando eu saí, ele estava fazendo 12 anos. Que salto. Um ano antes do Nico falecer. Sim. E fora isso, tive experiência, assim, o Thiago, eu já trabalhei várias vezes com ele. Quando falávamos pra foto, inclusive, com luz tua. Pois é. E o grupo que tu foi parar também, que não sei se provavelmente tu vai falar dele, do Usina. Eu também acabei, teve uma viagem que a luz nem era minha, eu acho que nem tinha luz o espetáculo, na verdade, que era um Não tinha luz. O Mundel não porque tinha era luz. de rua. E aí eles foram fazer uma turnê do Sesc e tinha apresentações à noite e algumas dentro de teatro, sabe? E daí eles me chamaram para viajar com eles. Daí depois eu fiz mais 2 espetáculos deles daí também. Sabe? Tem essa coisa de ter uma continuidade assim nos grupos, né? O Felipe Galisteu também, enquanto morava em Porto Alegre, a maioria dos trabalhos dele fui eu que criei a luz. Eu transformei ele num iluminador depois, mas mesmo assim, ele sendo iluminador, ele me chamava para criar a luz dos trabalhos dele. E eu vou tentar passar as fotos, porque eu não mandei para a Rita. Não sei como é que está o meu tempo aí. Já estourou. Eu só vou... Mas passa, mostra aí, mostra. Mostra. A gente passa um pouquinho, né? Tá. Então, olha só. Nossa, Eu sou um iluminador que não fica só atrás da mesa na cabine, tá? Entra em cena e dança. Aí sou eu com a Côcaro. Não tá. para Tá nós tá aparecendo aparecendo só a pasta, Batista, Só a aberta com pasta. todas as fotos. É aberta com todas as fotos. Que saco. É que tu tem que abrir antes de compartilhar com a gente. Tipo, Mas abre. eu abri antes. Agora desapareceu tudo. Não tá? Não. Desculpa. Peraí, deixa eu tentar aqui. Tá, eu vou fazer isso aqui. E agora? Agora foi. Isso. Então, olha aí, ó. O iluminador fora da cabine. Era um espetáculo que aqui, na verdade, é lá no Demai, então tá bem diferente. Mas quando a gente fez no Renascença, era só a Lu que dançava, né? O Fábio Mendes fazia a trilha ao vivo, eu fazia a luz ao vivo, e os guris da projeção também, era todo mundo no palco. Aqui é lá na usina do gasômetro. Legal. Daí aqui também, ó, eu estou falando mais de trabalhos que têm uma continuidade, tá? Isso aqui é o balé lá da Fundarte, que fazem 25 anos que eu que crio a luz do espetáculo de final de ano deles. Daqui dá para ver, à meia-noite era a Cinderela, né? Olha. Daí aqui é o Cavaleiro da Mão de Fogo, que é lá no teatro que a Vika falou, no Teatro do Abelardo. Eram bonecos de fio, né? Marionete de fio. Aqui é Histórias da Carrocinha, que era Luva. Nossa, esse espetáculo girou, hein? Tá. Aqui é eu e o Thiago junto. Olha, conheço essa pessoa aí. Que massa. Pessoa jovem, físico, em cima. Aqui trabalho bonito, Thiago.
Bom, nas viagens a gente conhece umas pessoas, né? Não sei se vocês conhecem, mas é o Valdir Soriano. É o Rodrigo Soriano. De um voo no avião com ele. Aqui é as cegas do Felipe Galisteu, que é esse aqui, né? Nossa, Tem uns trabalhos que espetáculo. eu fiz para ele. Aqui é o Zuco. Zuko. Zuco. E aqui, olha só, é o Tangos e Tragédias. E daí a gente cria tanta familiaridade assim com as pessoas e tudo. Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui era o carrinho de bebê do Leonardo, do meu filho. E essa é a última foto do carrinho, porque ele desceu a escada abaixo, alguém levou ele embora, a gente nunca mais viu. O carrinho, nossa. O carrinho foi uma apresentação na praça, né? E aqui é um grupo de iluminadores, porque a gente também tem grupo de colegas, né? Então, volta e meia, a gente faz umas reuniãozinhas. Aqui é o Tangos, Legal. lá na Praça da Matriz. Aí, aqui. Era isso. Ai, Ah, que massa. ótimo, que legal. Quantos E anos aí, de carreira? Quase 30. Olha só. acho que também tem uma coisa, né, Batista? O trabalho é um pouco assim, essa coisa de se conectar com diversos coletivos, grupos, né? Acaba sendo um pouco que tu conhece todo mundo, né? Porque, assim, Uhum. é uma função para quem principalmente trabalha dentro de teatro, né? Tem que ter um iluminador ali para montar a luz, seja quando está mais perto de estrear ou quando está construindo no trabalho, né? Então, assim, acho que o trabalho de vocês também é um pouco conhecer os diversos coletivos, grupos, artistas, né? Isso também dá uma outra visão, né? De como que o trabalho Inclusive a acontece, né? cidade também, né? Porque a gente Com trabalha em certeza. vários projetos, né? Eu fiz a descentralização durante muitos anos. Então, Sim, trabalhei muito na Restinga, trabalhei em tudo que é bairro da cidade, sabe? E tu sim. cria um vínculo, assim, né? Antes também eu fazia muito festival de teatro de bonecos lá em Canela. Tinha outro Sim. festival também que a gente Uhum. fazia. O próprio Porto Alegre em Legal. Cena. A gente está muito envolvido em tudo, né? Mas era E isso. aí, Rita, eu, quem E aí, vai? Ah, é o Batista que agora passa o bastão, né? é o Batista que escolhe. Então vamos deixar a Rita por última. É o Thiago. Acho que é bom que eu já faço o gancho também lá com as coisas que a gente fez juntos, né? Eu vou tentar ser um pouco breve, assim, né? Pra gente, porque até onde eu sei, é temas mais uns. Tá, vamos lá. Olha, eu falando já, ó. A produção já agindo em mim, né? Já, eu acho que eu vou assim, as fotos vão vindo, eu vou falando um pouco. Quem sabe tu coloca, Rita, por favor, as fotos do Barra 4. Então, gente, eu não vou fazer linha cronológica, porque não dá, porque as coisas se batem um pouco, mas vou falando um pouco assim de como que a minha experiência de grupo ela se dá. Eu vou falar primeiro do Barra 4, que é um grupo que surgiu dentro da universidade. Eu me formei em teatro, né? Como ator, no Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da URGS. E quando eu entrei em 2004, com essa galera, a gente fez o grupo que chama Barra 4, porque a gente entrou na Barra 2004. E a gente, então, era colega de aula, colega de tudo junto, a gente convivia junto o tempo inteiro, porque as aulas lá no DAD, assim, de manhã, de tarde, o dia inteiro de aula. Então, a gente acaba trabalhando. Se der para colocar as fotos daquelas que tem mais galerinha junto, porque aquilo foi o primeiro espetáculo que eu fiz junto com o Barra 4, é o Sonho, eu acho. Então, esse Eu grupo vou... ele surgiu. Isso, pode passar, não tem problema. Aí, essas aí que tu tinha passado antes. Aí, a outra anterior, que esse é o Pretagona. É a anterior, uma antes. Tem uma antes, eu acho que passou. Aí tem esse espetáculo que é o Olha os Fósforos. Lembra das tarefas dos fósforos, a gente trabalhando? Ah, Aí era o projeto Picasso em sonho, a partir de textos que o Picasso, apesar de ser um pintor, ele escreveu 3 peças de teatro, também super expressionistas, e aí a gente fez 2 espetáculos da trilogia, O Desejo Pego pelo Rabo e o projeto Picasso um Sonho, que surgiu do texto As Quatro Meninas.
E aí, então, nessa foto tá eu, tá a Juliana Morosini, tá a Dani Dutra, Caia Rodrigues, Carol Pomer. A gente fazia esse espetáculo que era dirigido pela Júlia Rodrigues. E ele é um espetáculo que surgiu dentro da universidade como um trabalho de final de graduação, né? De várias ali, e acho que meu também, não me lembro agora. Tem uma outra foto dele, que é que tu tinha passado antes. Ali é aquela ali que tinha uma coisa escrita. Essa aí também é do espetáculo. Aqui é de blusa vermelha, em listras horizontais, e a Júlia, diretora do espetáculo. Se puder voltar aquela antes, que tem umas meninas atrás. Aí, esse espetáculo, vocês vejam, eu não tinha dreads ainda, era bem jovenzinho, ele era um espetáculo bastante físico, assim. Era um pouco que a gente fica falando da coisa de ser performer, que congrega um pouco de tudo, né? Que fica nessa linha entre ser ator, ser bailarino, ser né, um cantor. E nesse espetáculo a gente tinha essa linha tênue entre atuação e dança, então ele era muito coreografado, bastante físico, exigia muito da gente, como a gente estava ainda era aluno, trabalhava todos os dias, então a gente tinha um fôlego, tinha um preparo físico, corporal, técnico para dar conta desse espetáculo que era bastante exigente. Foi um grupo que surgiu na universidade, ele não seguiu uma carreira assim muito longa, apesar de ter continuado um pouco, mas hoje a gente pode entender que ele é um grupo que já está assim em não atividade, porque a gente também acabou seguindo e alguns do grupo constituem outros grupos, outros coletivos que eu faço parte hoje. Aí tem aquelas fotos daí que eu tô com plástico, Rita, que é a da descrição de uma imagem, que foi o último espetáculo, ou mais recente, digamos, que o grupo construiu, que tem a luz do Batista, né? O Batista criou essa luz incrível para a gente, inclusive ele ganhou o prêmio com essa luz de melhor iluminação, o prêmio Açorianos, e é um espetáculo que foi do texto do Rainer Miller, é um dramaturgo alemão, e também é um trabalho incrível, que daí era eu, a Caia Rodrigues, atuando, que aqui ela está à esquerda, né, ensacada, assim como eu estou lá à direita ensacado. E tinha a irmã dela, Kiki, que são muito parecidas, então tínhamos efeitos no espetáculo para fazer um pouco assim, uma sombra, um fantasma, assim, da Kai, então a gente usava ela ao fundo, assim, então as pessoas ficavam confundidas, sabe? Saía pela direita, a Kai logo já entrava pela esquerda, Kiki. Eu falei, gente, mas como que ela fez tão rápido? Ela saiu de um lugar onde uns efeitos um pouco de mágicas, assim, que era um pouco a pegada do Barra 4. A gente trabalhava a ilusão, os efeitos de ilusionismo bastante nos espetáculos, assim. Ai, que E aí também tem uma foto. Ai, que foto! O cenário do espetáculo também foi criado pelo Elcio Rossini, então ele é um cara muito criativo, ele é muito incrível, porque ele entra no processo e ele, mais do que executar o que a gente pede, ele dá ideias, ele provoca, ele... Então, tudo se modificou depois que o Elcio entrou para fazer só o cenário. Só o cenário, o espetáculo inteiro, assim, a concepção do trabalho inteiro se modificou. Aí tem outra foto, eu e a Caia, bem queridos, bem loucos. É impressionante essa interferência, né, desses elementos como o Elcio traz, né, Tinha na a questão criação. dos elementos de cenário, se dá para ver lá no fundo dessa foto, tem um vestido grande pendurado, e ele também era... A própria ideia desses desses elementos também que construíam esse cenário, essa paisagem, né? Então, não era uma casa, uma mesa, né, uma coisa concreta, física, mas eram elementos que a gente explorava e dava um outro sentido para ele, né? Tinha aquele bloco ali que vocês viram na outra foto também. Eu acho que a gente pode passar para ver o que mais que tem de foto. Aí já foi. Será que não tem as fotos da Uta? Tem. Deixa eu ir passando rapidinho, porque... Aí, então, é a Usina do Trabalho do Ator, esse grupo que tem 28 anos, fez 28 anos agora em maio. É um grupo que surgiu assim como um pouco Performa Restinga. Lá em 1992, aconteceu uma oficina oferecida pela prefeitura para a formação de um grupo de teatro, aberto a jovens atrizes, estudantes de teatro, e ela era coordenada
Ai, as pessoas... Ela era coordenada pelo Maurício Buzinski, que trabalhava era na Secretaria de Cultura na época, e foi convidado o Luiz Otávio Burnier, que era diretor de um grupo lá de São Paulo, Lume, e ele foi convidado para ser um pouco o mentor do início desse trabalho desse grupo, muito inspirado no método de trabalho que esse grupo Lume ele desenvolveu lá em São Paulo. Então, o grupo AUTA ela tem referências também, a gente considera esse grupo Lume, que depois vocês quiserem também pesquisar, também como um grupo irmão nosso, porque tem uma formação que é parecida, tem uma proximidade afetiva entre as pessoas e das linguagens dos espetáculos. Esse espetáculo aí, A Mulher que Comeu o Mundo, a gente viajou o Brasil inteiro com ele. Também Maravilhoso. era um Incrível. espetáculo que a gente apresentava ele na rua, em qualquer lugar. Um espetáculo que a gente pensava ele para acontecer na rua, no teatro, no galpão, na escola, no pátio, onde quer que seja. Muitas aventuras com esse espetáculo. A gente teve muitos momentos incríveis, alguns perrengues também. E aí à frente vocês podem ver que é a Celina Alcântara, uma das fundadoras do grupo, né? Ela e o Gilberto Ickley são os atores, atrizes, né, fundadores do grupo que seguem até hoje. Eu sou mais jovem do grupo e estou há 14 anos, né, no grupo. Sou mais Nessa foto tu jovenzinho. aparece? Tu tá aqui nessa foto? Nessa foto, eu tô lá atrás, mas não dá para me ver. Deixa eu ver se tem. Mostra aquela anterior. Eu tô do lado da Celino, aquele ali com o chapéu vermelhinho na cabeça, com a perna levantada, sou eu. É um espetáculo de máscaras, né, de meias máscaras, no caso, né. Esse figurino era uma coisa gigante, eu podia ter trazido uma outra foto que mostra. Essa saia que a Celina tá usando, tá junto comigo, ela vai se abrindo, se abrindo, se abrindo, e ela fica gigante. E é a ideia, assim, dessa personagem, que é a gorda, que ela é uma mulher que tem muita fome e vai devorando tudo. Ela tem um pai que é muito ganancioso, que não ensina ela nada, e ela só entende que ela vai conseguindo ter as coisas na medida em que ela vai comendo, devorando tudo. Então, ela vai comendo as pessoas, comendo as casas, comendo objetos, comendo até que ela devora o mundo inteiro e fica sozinha. E aí ela só se encontra, ao final, com uma vaca, e deixa aquela dúvida, aquele dilema, se eu vivo, encerro e vivo solitária para sempre, ou se eu mantenho a minha amiga viva e ela escolhe de comer a vaca, e assim termina a história. Pode passar, ver se tem outra foto de outro espetáculo do grupo. Aí é o espetáculo mais recente, que é a Dança do Tempo. É um trabalho que a gente, para dizer isso, eu tenho que dizer que o grupo ele tem uma linha de trabalho que a gente trabalha enquanto atores, diretores e também como professores. A gente não divide muito essas três áreas. Então, um artista da UTA, ele é um ator, pesquisador, professor, diretor, ele está em todas essas áreas que tem a ver com o teatro. Esse espetáculo é o reflexo da nossa prática, na medida em que, para ele acontecer, a gente convida a cada apresentação 15 pessoas para ensaiarem e atuarem junto com a gente. A primeira parte do espetáculo, a gente é um grande ensaio, que já é uma performance, né, ensinando. Então, o espetáculo ele é todo feito a partir de jogos muito simples, brincadeiras muito simples. Ele tem a dramaturgia inspirada a partir da história de um orixá do candomblé, o orixá Tempo, o orixá Irocô, e ele conta a história, então, desse orixá que vai atender um grupo de mulheres que está pedindo, rogando por saúde, e ele, então, pede em troca o bem mais valioso dessas mulheres, e elas não entendem que o bem mais valioso são os filhos. Ele toma os filhos dessas mulheres e o espetáculo ele vai, então, nessa jornada dessas mulheres em busca de reencontrar os seus filhos. E é um espetáculo que acontece na rua, é uma coisa gigante, assim, uma coisa que dá para ver, né, que tem uma visualidade dos figurinos que a gente trabalha sempre, né? Então, o figurino, muitas vezes, ele acaba sendo um próprio cenário, porque ele é grande, ele se esvai, ele se avança, assim, pelo espaço, né? Dá para passar outra foto. Ah, isso já é do bloco da Laje. Acho que é isso. Aí já foi, né? Eu não botei dos 5 tempos para a morte, que é o que o Batista também Não, criou acho a que nossa luz. Mas eu acho que... Peraí, tá aqui, peraí. É que não tá na ordem. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui. Aqui, aí é os 5 tempos para a morte, um espetáculo que a gente, como o nome já diz, tem a morte como temática, a gente tem um espetáculo mais fragmentado, a gente vai trabalhando diversas histórias pessoais nossas em relação com a morte, lendas sobre a morte, vai construindo a dramaturgia a partir dessa amarração dessas histórias todas. Pode passar, Rita.
O grupo, ele tem essa característica de construir as próprias dramaturgias dos espetáculos, né? Isso quer dizer que, até o momento, a gente nunca montou uma peça já escrita por algum autor, né? A gente sempre vai para a sala de ensaio, para o processo de criação, e no processo de criação que as histórias, o que a gente vai contar, vai surgindo, né? Então, a gente não parte de um texto para chegar a uma peça. A gente cria uma peça e, ao final, a gente tem um texto, né? A gente faz um movimento um pouco contrário. Era muito bom. Aí a gente vai então para o Pretagô, que é. Não, vamos para o Bloco da Laje antes. O Bloco da Laje, que é esse coletivo teatral carnavalesco que mistura um pouco assim dessas linguagens de teatro, dança, carnaval. É um coletivo criado por artistas, né? É um coletivo criado por artistas de teatro, que a gente surgiu em 2011 com essa tentativa de ser um bloco que trouxesse esse espírito carnavalesco da brincadeira horizontal, da gente tá na rua decidindo assim o que fazer, como fazer, sem uma dominação de alguém que vai dizer como o carnaval ele vai acontecer. Então a gente está na rua desde 2012, com elementos teatrais, com música, com dança. Você pode ver que a ideia das fantasias a gente sempre explora muito, bastante, assim, é bastante visual também. E carrega muito essa ideia da performatividade, né? Que é essa linha tênue entre atuar, cantar, dançar e tocar o terror nas ruas da cidade. Tem coreografia, a galera toda dança junto. Tem de tudo, tem assim uma Ai, que coisa boa! Vamos para o Pretagô, para a gente encerrar aqui a minha parte. Pretagô, então, que é esse grupo de teatro que também surge na universidade, no curso de teatro. Uma galera que estava se formando lá por 2013, 14, 15, e me convidaram, né? E é importante dizer isso, que é um grupo que tem sua formação atores e atrizes negras e negros, né? Essa galera que entrou através das cotas, né? Das políticas afirmativas na URGS, me convida para dirigir o espetáculo inicial, que é qual é a diferença entre o charme e o funk. E a gente também trabalha com as questões de dramaturgia, assim, escrevendo as nossas próprias histórias, né? Um pouco como reivindicar esse direito, né, das pessoas negras estarem escrevendo, assinando as suas próprias histórias. E a gente tem 4 espetáculos. Essa foto aí é o mais recente, que é o Mesa Farta. A gente fez uma pré-estreia agora em fevereiro, mas a gente ia fazer uma temporada em abril, mas não conseguiu por conta da pandemia. E acho que tem daí agora, essa aí o Afromi, que é um espetáculo que a gente fazia dentro de um bar, e a ideia é a gente trazer, levar para o bar, assim, ele mistura um pouco essa ideia também de teatro, de música, porque o grupo é bastante musical, todos os espetáculos a gente toca música ao vivo, então tem essa questão, assim, da interação bastante com o público. E esse aí é o Noite Pretagô, que é um híbrido, assim, que a gente chama, né? Que ele é um espetáculo mais musical do que teatral. A gente sempre tem música nos espetáculos e esse trabalho a gente resolve, então, se arriscar em ele ser um show de música com intervenções performáticas, assim. E é isso. Acho que é isso de parte desses grupos. Essa cena bastante icônica do qual a diferença entre o charme e o funk. Oh. Arrasou! Que bonito ver a trajetória assim, né? E ainda com as imagens. Sim. É bonito, né? É bonito. Muito bom. Ai, muito Rita! legal. Rita! Fecha a conta, Rita! Eu vou tentar ser bem rápida, já vou pegar aqui as fotos, já vou começar mostrando. Bem, eu sou de Novo Hamburgo, eu comecei a fazer teatro lá, assim, né? Comecei primeiro na dança. Aí eu até peguei umas fotos da dança aqui, porque a dança, tipo, eu meio que fazia figurinos também quando eu tava na dança, assim, era aquela coisa que a gente não tem dinheiro, não, vai, pega, faz, sabe? E eu costurava, meu pai é mecânico de máquina de costura, então já tinha a máquina de costura muito assim em casa. E aí, eu tô falando, tô fazendo comando aqui de compartilhar.
E aí a gente acabava pegando roupas, né? Tipo, brechó, ia tentando juntar o que cada um tinha. Que legal. E a gente tentava, enfim, aproveitando tudo que a gente tinha de material. E, o que dá para fazer? Vamos juntar isso aqui e fazer blusa e saia. E aí bota o cintinho e aí fica uma coisa só. Detalhes na saia também. Aqui era um tipo de costura que eu fazia que era mais para complementar mais, assim, uma customização, assim, que acabava fazendo nas peças, né? Peraí que não tá indo. Era sapateado? Não, isso aqui era um... Novo Hamburgo tem um festival de dança e aí a gente estava participando com músicas dos anos 60. E aí a temática da coreografia era essa, anos 60. Só um pouquinho que eu não sei o que está acontecendo, que não está passando, peraí. É a louca que quer falar e quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, enfim, fazia dança e fazia teatro meio junto também. E no teatro eu também acabava me metendo também no criar figurinos e no costurar. Ai, gente, não sei o que está acontecendo, que não tá... Peraí, vou tentar de novo. Tá, acho que agora foi. Tá, agora foi. Eu abri a aba e não dava para passar, sabe, para as fotos seguintes. Assim. Acho que agora vai. Agora tá. E no Novo Hamburgo tinha as costureiras também, então às vezes o grupo de dança, assim, a gente criava e pensava no figurino, ia nas lojas de tecido, comprava os tecidos, ia na costureira, algumas coisas eu conseguia fazer, outras a gente mandava para as costureiras, assim. Uhum. Mas era um festival que movimentava muito, assim, a gente se engajava muito, adolescentes, assim, a gente se engajava muito naquilo e... Enfim, esse aqui foi o meu primeiro espetáculo com teatro de bonecos, que foi quando eu comecei a trabalhar com a companhia Entre Linhas, que é lá de Novo Hamburgo. E esse espetáculo tem direção do Paulo Balardim, foi quando eu conheci ele. E esse espetáculo é A Máquina do Tempo, que é uma circulação que a gente fez com o patrocínio da S Sul, e um espetáculo de conscientização do uso de energia elétrica. Na época, quando eu entrei nesse espetáculo, eu trabalhava em uma empresa de componente químico para calçado e fazia muito tempo que eu tinha parado com teatro e dança e tudo mais, e fiquei uns 3, 4 anos trabalhando com carteira assinada, assim, tal, emprego. E aí, quando surgiu a substituição para esse espetáculo, eu fui e pedi demissão, e no dia seguinte eu já estava lá ensaiando para fazer o espetáculo. A gente viajando, pegando estrada. Aqui é um outro espetáculo com a companhia Entre Linhas também, que é o Cisne, que é um espetáculo com teatro de sombras e também com direção do Paulo Balardim. E bem orgulhosos, viajando com o nome do espetáculo, assim, ó, na placa. Ai, se sentindo muito chique. Esse aqui é a parte de trás do espetáculo. Na frente é esse painel aqui de sombra, né? Aqui no meio que acontece a sombra. E aqui é a parte dos bastidores. Essa tela aqui de atuação das sombras tinha 12 centímetros por 9. Então, as silhuetas eram bem pequenas, tinham grandes também. E foi nesse espetáculo que eu comecei a embarcar na construção, sabe? Acompanhei todo o processo. A construção do cenário pelo Rafa Cambará, pelo Ju Rossi, o Paulo Balardim também guiando isso tudo. Os desenhos são do Paulo Balardim, as silhuetas, e recortando, acho que tinha em torno de umas 100 silhuetas de sombra, e a gente fazendo tudo, assim. Então, foi meu primeiro contato com construção e feituras manuais, assim.
E eu pensei, gente, eu posso juntar o teatro com isso tudo, sabe? Tipo, com as habilidades manuais que eu gosto de estar desenvolvendo, estar fazendo, enfim. Esse aqui foi o outro espetáculo também com direção do Paulo e também da Companhia Entre Linhas, lá de Novo Hamburgo, que era a Comédia dos Casais. E nesse eu fiz os figurinos, a gente fez os bonecos. Aqui elas bem bonitas. Eu me aventurando a pintar tecidos, a pintar algodão, tingimento, enfim. E com Entre Linhas também a gente fazia desfile de Natal em Novo Hamburgo, Natal Luz de Novo Hamburgo. Fazia uns bonecos, enfim. Esse aqui é um outro espetáculo também do Entre Linhas, que era de conscientização de separação do lixo. O figurino todo, esse aqui é com um filtro de café. O cenário atrás todo com tampinhas de garrafa, muitas tampinhas de garrafa coloridas e jornal. É a história de uma madame que é toda de plástico, eu não encontrei foto com ela. E ela espalha lixo, espalha plástico por tudo, e o juiz, senhor de papel, é que vai julgar ela pelas atitudes dela, enfim. Aqui a gente bem feliz, lanchando, momento do lanche. A gente tinha um galpão lá em Novo Hamburgo, que era o espaço onde a gente guardava cenário, construía os cenários, tinha máquina de costura, tinha tudo lá. Então a gente fazia tudo. Esse foi assim um primeiro figurino que eu fiz todo ele, assim, né? Tipo, eu não peguei reaproveitamento de nada, eu fiz ele do zero, com esse espetáculo com a Ângela Gonzaga. E foi com ela também que eu fiz parte de um grupo lá, que era o Movimento Teatral, que era um grupo com várias pessoas, tipo, eu acho que eu era a única que já trabalhava com teatro. Os outros alunos eram toda galera que trabalhava em outras coisas e à noite ia para aula de teatro. E eu aprendi muito com esse grupo e muito com a Ângela Gonzaga. Ela tinha um domínio, ela tem ainda, né, um domínio na aula, na condução de exercícios e jogos. E também tinha várias araras de figurinos, então a gente tinha esse papel também de estar usando vários figurinos na hora de estar improvisando. Então a gente já improvisava com roupinhas. Aqui a gente fazia uns desfiles pela Fevale, desfile com temas, e cada um montava o seu figurino. Era super divertido, assim, tipo, ver que cada um tinha autonomia, sabe? Sobre criar um personagem, inventar alguma coisa, trazer roupas de casa, enfim. Esse aqui já é um trabalho que não é de grupo, ele é um trabalho que é um grupo de uma pessoa só, que daí é com a caixa de teatro Lambi Lambi. Aqui viajando, como viajava, e eu fiz as embalagens também, essa embalagem da caixa para poder viajar. Aqui comecei com a caixa do elefante no processo da tecelã, que o Batista comentou, né? Que ele que fez a luz. Aqui lá no Centro Cenotécnico, a gente no processo de construção do boneco, eu e a Carol Garcia. E aqui, imagens da tecelã, ó, com luz Batista. E lá atrás de preto é eu, a Alice Ribeiro e uma boneca. Aqui foi quando a gente foi para Avignon. Eu fiz esse espetáculo aqui no processo de início, assim, dele, né? Fiquei durante 2 anos. E no ano seguinte, que foi para o palco giratório, eu saí do espetáculo, que eu entrei na URGS para fazer teatro. Eu não ia poder viajar com o espetáculo. E aí eu voltei em 2014 para fazer essa viagem para Avignon, que a gente fez uma temporada de 1 mês lá. E apresentando o espetáculo todos os dias, menos segunda. A gente tinha só um dia de folga. E tinha 30 minutos para montar um cenário. O cenário, aqui o chão, todo ele era montado. Esse piso aqui não é do palco do teatro. A gente montava um urdimento todo, com as cortinas, as coxias, o palco, o piso. A gente ia para as ruas
para divulgar o espetáculo. Lá todo mundo fazia isso durante esse festival de Avignon. Todos os grupos, cartazes espalhados por toda a cidade. Era o mês de férias escolares, então as escolas, os ginásios se transformavam em teatro e a população toda frequentava, tanto da cidade quanto pessoas de fora, assim, iam para uma realidade assim muito bizarra, assim, um consumo de teatro lindo, sabe? Lindo ver isso acontecendo. E a gente ia para a rua para angariar público também, figurinada. Isso aqui não é um grupo de teatro, mas eu vejo como um grupo que é o DAD, quando eu entrei no DAD, e os 2 primeiros anos da faculdade, a gente faz as disciplinas de atuação praticamente com a mesma turma, assim. Então, para mim, entrar no DAD foi muito incrível, assim, construir essa fluidez, assim, como um grupo que está começando uma coisa nova lá dentro, ter um guarda-roupa também com figurinos e a gente tem que pensar o cenário, tem o professor ali orientando, mas a gente fazendo tudo, assim. E foi uma experiência muito, muito incrível, assim, fazer parte disso e ter conseguido entrar na faculdade, para mim, nossa, é incrível. Incrível. O camarim. O camarim do Dad. Camarim do Dad. Aqui o Cuidado que Mancha. Eu entrei para substituir uma das atrizes no Eloy e o Herói. E aqui eu só atuei, né? Mas a minha entrada no Cuidado do Mancha, no Cuidado que Mancha, foi para atuar, foi para fazer estágio de produção. Eu trabalhei no escritório mesmo, lá na casinha de guardar cenário, e tinha essa linha de produção também. E, nossa, aprendi muito, 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 muito com Cuidado que Mancha. Aqui, ó. As bonitas. Camarim. E aqui, também com Cuidado que Mancha, tinha um espetáculo que é o Muda Mundo, que eu fazia parte da montagem antiga, e aqui já é a construção do cenário da nova montagem do Muda Mundo, que aí a Raquel Grabowska me chamou para fazer o cenário e os figurinos dessa nova roupagem assim do Muda Mundo. Então aqui estrutura do cenário, tinha uns bichinhos que apareciam de vara, assim, aí eu fiz todos com papelão, com embalagens de... Isso aqui é fundo de embalagem nem sei do que era, mas enfim, de plástico, tampa de café, aqui a galinha, aqui para fazer uma chama, um fogo, com garrafa PET retorcida, né, e com tinta vitral. Aqui os bonecos de luva, também do Muda Mundo. Aqui uma outra cena que essa cena chovia. E aí os bonecos todos esses bonecos foram feitos de plástico, de aproveitamento de embalagem. Isso aqui é a cabecinha do Rolon, de Rolon. Enfim, a gente montou de uma forma que ele pudesse se molhar e não estragar, né? Aí aqui, a partir da minha entrada também no DAD, eu tive contato com a Camila. Gente, esqueci o sobrenome da Camila. Bauer. E ela me chamou para fazer os figurinos do Pequeno Príncipe. E aí foi a primeira vez que eu fiz algo que eu não ia estar atuando e não ia estar junto, sabe, nesse processo. Eu sempre vim desses processos onde o grupo todo meio que fazia tudo, assim. E aí foi um baita desafio, sabe? Tá participando dos ensaios, tá escutando o que a Camila, o que os atores estão construindo de cena, o que é o Pequeno Príncipe, o que a direção tá me dando de referências para a criação dos figurinos. Então, foi meio que um processo assim como o de iluminação, né, Batista? Que tu entra, tipo, a galera já tá ali num processo e tu entra só para cumprir a tua parte, que é figurino, que é
que é iluminação, que é cenário. Aqui, como é que tá meu tempo? Será que já tá apertando? Já. Tá. Então, isso aqui é só um trabalho lá no Rio, que é com caixas de teatro e tudo foi com oficina, onde os alunos que confeccionaram e criaram o roteiro, confeccionaram as caixas, eles criaram tudo e a gente estava com um grupo de uns 4, 5 professores assessorando eles. Aqui, lá, as anteriores eram na cidade do Rio, aqui é em Paraty. Também os alunos que criaram e confeccionaram suas caixas. Aqui nas caixas anteriores a iluminação teve um iluminador fazendo. Nesse projeto novo, a gente chamou uma iluminadora para ela orientar que os alunos construíssem a própria iluminação das caixas. Então, eles que construíram toda, inclusive a luz. Aqui as figuras de sombra. Aqui a Giganteia, que é um espetáculo de bonecos, que ele foi criado na França, e só que a diretora veio morar no Brasil e quis fazer a montagem com um elenco brasileiro. E aí eu entrei nesse espetáculo e a gente ficou circulando por um tempo, e também é uma outra lógica também, é um grupo, é com teatro de bonecos, mas é vindo de um outro lugar, não tem texto, o espetáculo todo com imagens, e a gente usava a burca, então aqui acho que dá para ver, a gente não aparece. No final a gente está esgotado, assim, e só tira a burca para agradecer, e é muito, enfim, muito mágico tudo que acontece nos bastidores do teatro de animação, teatro de bonecos, para fazer isso tudo acontecer, assim. Aqui uma montagem que é Revoada, que é de um grupo também lá do Rio, e era um espetáculo que a gente não tinha dinheiro nenhum, e a gente foi aproveitando também peças do figurino e peças de roupa, e nesse processo eu coloquei a galera para fazer junto, porque como eu estava em cena também, eu não ia conseguir fazer e dar conta de tudo, então a gente fazia mutirões lá na minha casa, que eles eu ensinava a costurar, ensinava cada um a resolver o seu figurino e cada um foi resolvendo o seu, assim, né? Aqui é o Expedição Monstro, que a gente ganhou o prêmio Tibiquera de melhor cenário. Aqui o elenco também ajudou a confeccionar. Isso aqui são cortinas feitas de garrafa PET. A gente cortou quase 2.000 garrafas PETs para fazer esse efeito com essas cortinas. E todo mundo do elenco catava PET e cortava PET, e a gente foi montando tudo juntos, assim. Figurino. E aqui o último trabalho, que é um grupo de 2 pessoas, a princípio, assim, eu e a Ana, que a gente acaba, eu e a Ana Luísa Bergman, é o Chua, um espetáculo para bebês, e a gente acaba fazendo produção, a gente pensou o cenário e fez o cenário, os figurinos são da Mari Falcão, e quando a gente viaja tem mais outras 2 pessoas junto com a gente, a Carol Zimmer, que é da iluminação, e a Raquel Cubeo, que ajuda na parte de entrada dos bebês, enfim. E esse figurino a gente usou um tecido impermeável, porque a gente se molha e para poder apresentar mais vezes. E a gente quis fugir da lógica da água, do azul, apesar de usar a água, mas a gente quis fazer um figurino com um tom mais terra, para dar um contraste com esse chão branco também, enfim. Já passei demais o horário. Gente, conta história. Que bonito, né? Que legal a gente saber, seja por detalhes ou por coisas mais amplas, assim, a gente vai entendendo um pouco, né? Para além do que nós aqui, nós 5, a gente produz, né? Mas a gente também vai contando um pouco a história do teatro que a gente faz na cidade, né? E que vai para além da cidade, que viaja, né? Que está dentro da sala de trabalho, seja na sede, ou seja num espaço alugado, que está no ônibus, está no avião, está no hotel.
tá na briga, que tá no casamento, que tá, né, em diversos lugares, assim, acho que foi bem bonito, bem bonita a nossa conversa. Considerações finais, gente, que estamos assim já, quero ver a edição disso. Vai dar trabalho. Eu Passei. só gostaria de dizer que teatro de grupo é isso, é resistência, né? Que é uma palavra que todo mundo usa, mas eu não encontro outra para poder dizer, né? Tem tempos bons de viagens, de turnês, assim como tem muito estudo, às vezes patrocínio, às vezes não tem patrocínio, às vezes tem festival que tu entra, tem, né? Tu tá ali, tem que estar junto, tem que estar acreditando, é um casamento, é uma família, né? É isso, estar conectado com o que o mundo precisa ouvir. Eu acho que teatro de grupo também tem isso, né? Tem essa possibilidade da gente poder usar e poder provocar também um público, de entrar em lugares, né? Ou na periferia, ou para bebês, ou para gente que nunca ouviu teatro na vida, enfim, é para provocar. Teatro de grupo é para causar mesmo. Faço minhas as palavras da Jana e de todos. Um beijo para a galera. Batista tá com o mic desligado. Estou com o microfone desligado. É que eu adoro olhar a agenda das coisas que eu não fiz esse ano. Hoje eu estaria em Porto Velho. Olha só. O Batista é o homem das viagens. Que beleza. Rita, quer dizer alguma coisa? Quero dizer que tomara que a gente consiga plantar sementes aqui nesse projeto. Seja vendo essa aula, seja ao longo do curso, que isso que a gente está pulsando aqui, nós 5, tudo que a gente foi transmitindo aqui para vocês nessa aula, que isso reverbere em vocês de alguma forma, que isso não tem preço. Então é isso, povo. A gente espera que todo mundo tenha gostado de ver essa troca que a gente está tendo. Para a gente também foi muito legal. A gente, nas próximas, se houver, a gente vai tentar ser mais sucinto, mais objetivo. É o primeiro que a gente faz, né? É muita coisa para dizer, mas a gente vai tentar melhorar, tá, povo? É isso, beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. É. É.